Esse tema foi escolhido pela Campal. O tema que foi escolhido foi sobre o caráter. Caráter, a colheita da vida. Você não leva mais nada desta vida, nem roupa, nem corpo, viu? Nem corpo, porque o corpo não será esse. Imagina se Deus vai levar um corpo desse para o céu, né? Deus vai levar um corpo glorioso. Esse corpo vai ficar na terra, né? Esse corpo pecaminoso, corrupto, vai ser revestido da incorruptibilidade e vai se tornar glorioso como o corpo de Jesus. Então, na realidade, a colheita desta vida é o caráter. É a única coisa que você construiu de fato na vida, é o caráter. E Deus deu a responsabilidade para você construir o seu caráter. Você não pode passar essa responsabilidade para ninguém mais. Você não pode deixar nas mãos dos pais, você não pode deixar nas mãos do pastor, você não pode deixar nas mãos da igreja. Você constrói o seu caráter com o material que você quiser. Você pode construir o seu caráter com palha ou com feno, que não vai resistir o fogo, ou você pode construir o seu caráter com ouro, que quanto mais aquecido, quanto maior o fogo, mais puro ele se torna. Por isso, meus queridos, nós estamos construindo o nosso caráter, responsabilidade nossa, a colheita da nossa vida. Agora a pergunta que eu tenho para você hoje é: quem é você? Há pessoas que dizem assim: eu não estou me conhecendo. Pelas circunstâncias, pelas crises que a gente passa, chega um momento em que você mesmo diz: eu não estou me conhecendo. Quem é você? Quando você se olha no espelho, você se olha no espelho e pergunta: quem sou eu? Hoje vamos falar sobre caráter. Você é o seu caráter. Você não é o seu rosto. Você não é o seu corpo. Você não é a sua roupa. Não são os seus cabelos, seus olhos. Você é o seu caráter. Quando Moisés perguntou para Deus: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Essa pergunta você pode abrir a Bíblia, ali em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Veja a pergunta que Moisés fez para Deus e a resposta que Deus deu para ele. Êxodo capítulo 3, vamos ver então o verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O que eu vou dizer para o povo? Quem é o Senhor? Deus não deixou Moisés sem a resposta. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Será que você pode dizer o que Deus disse? Eu sou o que sou? Porque eu sei que você não poderá dizer, e nem eu, o que ele disse na sequência: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. Isso eu não posso falar, porque esse aqui é o eu sou, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo, o imortal. Só Deus, o eu sou. Mas, queridos, nós podemos dizer o que Deus falou inicialmente no verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Em outras palavras, isso que você conhece de mim, sou eu. Não estou escondendo nada de você. Eu estou sendo transparente com você, Moisés. Eu sou o que sou. Não tem nada escondido aqui. Eu sou o que sou é o caráter transparente de Deus. Quem é você? É a pergunta. Será que você pode dizer: eu sou o que sou? Ou seja, o marido pode falar para a esposa: esposa, o que você está vendo aqui, esse sou eu. Não estou escondendo nada, sou transparente,
quando eu estou perto de você, quando eu estou longe de você, quando durante o dia ou durante a noite, eu sou o que sou. Eu não tenho uma outra vida oculta. Eu não tenho uma outra vida oculta. Eu não tenho dupla personalidade. Vocês entendem? Então, queridos, nós temos que ter essa transparência. Nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar de sermos maridos. Nós temos que ser, eu sou o que sou. Transparência. E a melhor definição que eu encontrei de caráter foi quando eu tinha meus 17, 18 anos de idade. Eu aprendi isso e carrego comigo a vida toda. Caráter é aquilo que você é no escuro. O que é caráter? Porque você é o seu caráter. E caráter é aquilo que você é no escuro. O que você é no escuro? Quando ninguém está vendo. Quando a esposa está dormindo. Muitas esposas vão dormir e deixam o marido, porque dizem que o homem é um bicho noturno, não é? E que eles gostam de avançar noite adentro. Então a esposa não aguenta. Falei, eu vou dormir, eu deixo meu marido na internet. Não seja louca. Não deixe o seu marido na internet. Ah, mas ele é pastor. Assim mesmo, pastores também pecam. Não deixe o seu marido na internet. Leve-o para a cama com você. Porque você é aquilo que você, o seu caráter é aquilo que você é no escuro. Tem muita vida oculta. O que se faz no escuro, quando ninguém está vendo. Considerando que aqui nós temos pastores também, eu acrescentaria: caráter, pastor, caráter é aquilo que você é nas férias. Eu conheço pastor que nas férias não prega. Não, estou de férias. Esse é você. O resto é farsa e hipocrisia, porque está sendo pago. Este é você. Ah, estou de férias, não vou à igreja. Estou de férias. Então, caráter não é somente aquilo que você é no escuro. Caráter é aquilo que você é nas férias. Porque aí você é você mesmo. Você está fazendo aquilo que você realmente gosta. Não é o que Jesus gosta, não é o que Jesus quer, é o que você gosta. Esse é o seu caráter. Queridos, a glória de Deus é o caráter dele. Não é a forma. Porque Jesus perdeu a forma divina, certo? Ele deixou de usar e nunca mais vai usar. Ele perdeu a forma divina e nunca vai recuperar a forma divina. Mas ele não perdeu a divindade. Ele não perdeu o quê? O caráter divino. O caráter dele continua. A glória de Deus é o seu caráter. Qual é a sua glória, meu irmão? É o seu caráter. Ou a sua vergonha é o seu caráter. As pessoas se assustam quando as pessoas caem. Mas como pode ter caído? A queda não acontece do dia para a noite. A queda vai acontecendo aos pouquinhos. Os tombos ocorrem progressivamente. Você vai se deixando levar. Seu caráter vai sendo corrompido. A glória de Deus é o seu caráter. Quando Moisés pediu para que ele visse a Deus, Deus não mostrou forma, Deus não mostrou rosto, Deus mostrou caráter. Mostra-me, peço a tua glória. E em resposta Deus declarou: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Êxodo 33, versos 18 e 19. Deus mostrou para Moisés o quê? A glória, o caráter dele. A glória de Deus é o seu caráter. Esse caráter foi revelado na vida de Jesus. Jesus deixou a forma divina, não a divindade,
assumiu a forma humana e ele desenvolveu na vida humana o caráter do Pai. Ele desenvolveu na vida humana, em 33 anos, o caráter do Pai. Nós, da mesma forma, nós temos que desenvolver o caráter de Cristo em nós, para que Ele, Jesus, por seu exemplo, condenasse o pecado na carne, tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa. Ele nasceu com um corpo que já estava se deteriorando, degenerando por 4.000 anos de pecado. 4.000 anos de pecado. Ele não era do tamanho de Adão, que tinha mais de 4 metros de altura. Ele era uma média de altura que nós temos hoje, 1,70 m, essa é a média. Ele sentia dores, o que Adão não sentia, sentia cansaço, sentia fome, tinha que comer para se alimentar, tinha que dormir para descansar. Ele estava sofrendo as consequências de 4.000 anos de pecado, sofrendo as consequências físicas, mas não a consequência espiritual e moral, porque moralmente e espiritualmente ele era tão santo quanto Adão no Éden, antes do pecado. Moralmente, espiritualmente, Jesus nasceu santo, porém fisicamente o pecado, ele herdou uma natureza física já pecaminosa. Quem sentia as dores, como você sente, as fraquezas que você sente. Mas não imagine em Jesus Cristo com uma natureza moral pecaminosa, com tendências para o pecado. Não, ele nasceu santo. Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, 35 diz o quê? O santo que de ti há de nascer será chamado filho do Altíssimo. Nasceu santo. Ah, mas eu não nasci santo. Mas pode se tornar santo, pode ser feito santo, sendo gerado pelo Espírito Santo. Ali não diz em João capítulo 1, verso 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nasceu filho de Deus, mas você tem que nascer da água e do Espírito, sendo gerado pelo Espírito Santo, para ser filho de Deus. E então, como filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, você vai desenvolver o caráter santo de Deus. Por isso Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, eu sou o padrão, eu sou o modelo que tem que ser imitado. Deus não baixa o padrão, meus queridos. Agora nesta última geração, que vai ver Cristo voltando em glória e majestade, amém, ele elevou o padrão. Não pense que Deus baixa o padrão. Ah, hoje a impiedade está tão grande que Deus está, não é, baixando o padrão. Não, Deus não baixa o padrão, ele eleva. Porque os 144.000 serão comprados da última geração. E ninguém jamais teve uma intimidade com Deus tão grande como os 144.000. Mas são da última geração. Nós não podemos ficar olhando para o passado como viviam os nossos antepassados, como viviam os filhos de Deus no tempo de Moisés, como viviam os filhos de Deus no tempo em que Jesus veio à terra. Deus não vai cobrar aquilo de você. Deus vai cobrar aquilo, mais o Novo Testamento, o Antigo, mais o Novo Testamento, mais os 50 livros do Espírito de Profecia. Deus cobra a luz acumulada. Deus não cobra a luz não recebida. Deus não cobra a luz não recebida. Deus só cobra a luz acumulada. Por isso, meus queridos, o padrão é o caráter santo de Jesus. Eu sei que muitas vezes você pode pensar: ah, mas eu não sou esse santinho. Não é santinho, mas trate de ser, porque só os santos irão para o céu. Os santos irão para o céu. Aqui diz que Jesus constantemente contemplava o caráter de Deus. Ele acordava antes do sol nascer. A cidade de Nazaré, onde ele cresceu, ouvia a voz de Jesus vindo do campo, vindo da mata,
onde ele estava louvando a Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala isso, que eles ouviam a voz de Jesus cantando antes do sol nascer. Você pode tomar isso para você? Você pode se apossar desta bênção de se levantar antes do sol nascer e louvar ao Senhor com voz audível? Ah, mas vão ouvir? Deixem ouvir. Às vezes minha esposa diz: Samuel, canta mais baixo, vai acordar os outros. Queridos, Deus elevou o padrão. O padrão para você não é Moisés, não é o povo que viveu no tempo de Moisés, carnívoro, polígamo, mulherengos, beberrões de vinho, sanguinários. Eles não são padrão para a última geração, irmãos. Mas Deus não vai julgá-los pelo que você sabe, porque eles não tinham a luz da verdade presente que nós temos hoje. O padrão de santidade para eles estava muito baixo em comparação com o padrão de santidade para a última geração. Não é tudo igual, não. O padrão de santidade que Deus tem para o católico, para o batista, para a Assembleia de Deus, para o islâmico, para o muçulmano, não é o mesmo que ele tem para o povo que foi acumulado de luz abundante. Não é o mesmo. É pela luz recebida que Deus vai nos julgar, no juízo dos vivos, se permanecermos vivos até a volta de Jesus, e no juízo dos mortos, se morrermos. E o juízo dos vivos ainda não começou. Não começou. Porque o juízo dos vivos é selamento dos vivos. E o selamento só ocorre quando os ímpios também puderem ser selados pelo sinal da besta. Então o povo de Deus também pode ser selado pelo selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo não é só o sábado. O selo do Deus vivo é o caráter de Jesus impregnado, estampado em você, para sempre. Para sempre. O selo do Deus vivo vai implantar o caráter de Cristo em você. Você está recebendo o arquivo da mente de Cristo, esse download celestial que está sendo feito pelo Espírito Santo cada dia. Mas no momento em que o selo do Deus vivo for aplicado, pronto, a plenitude da mente de Cristo, do caráter de Cristo, é implantada em você. Por isso você vai atravessar o período da angústia de Jacó sem pecar e sem intercessor no céu, porque você já aprendeu a viver sem pecar antes do fechamento da porta da graça. O povo que vai viver sem pecar após o fechamento da porta da graça é o povo que acostumou também a viver sem pecar antes do fechamento da porta da graça. Por isso receberam o selo do Deus vivo. Por isso tem a mente de Cristo. Amém. O caráter perfeito de Cristo é implantado em você, porque você rompeu com o pecado que se tornou aversão a você, pecado que se tornou repulsivo para você. Não existe mais atração ao pecado, e sim repulsa. O pecado para Jesus era repulsivo, e para nós não é, mas tem que se tornar. Não é só deixar de pecar, é deixar de ser atraído. O processo da santificação quer levar você lá, para lá. Porque aí você vira a página, você deixa de lutar contra pecados, porque eles se tornaram repulsivos para você. Virou a página, e Deus te leva para um outro capítulo, uma outra fase, que o Espírito Santo vai mostrar coisas que você ainda não conhecia, deficiências de caráter que você ainda não tinha consciência, mas que agora o Espírito Santo pode mostrar, porque virou a página. Você agora já sente repulsa pelos pecados que o atraíam antes. Agora o Espírito Santo te leva para a próxima fase, mais santo, mais santo, mais santo, Senhor. Nós temos que pedir ao nosso Deus, mais santo, Senhor, mais santo ainda. Existe limite?
Não existe limite. Constantemente Jesus contemplava o caráter de Deus. Revelava continuamente esse caráter do Pai ao mundo. E nós temos que revelar ao mundo o caráter de Jesus. Cristo deseja, eu estou lendo aqui, são textos do Espírito de profecia. Cristo deseja que os seus seguidores revelem em sua vida este mesmo caráter, o dele. Só que Jesus desenvolveu este caráter em 33 anos. Ele não vai dar para você em um ano. Quando você confessa os seus pecados, Jesus perdoa. E você está salvo. Se morrer ali naquele momento, você está salvo. Queridos, mas o caráter de Cristo não vem para você no momento em que você confessa o pecado e é perdoado. Ali vem o perdão. O caráter, o perdão é instantâneo. Pecou, confessou, instantaneamente é perdoado e é salvo. Mas o caráter não é instantâneo. O caráter é um processo árduo de submissão do eu, de negação do eu, de crucifixão do eu, diariamente. E isto dói. Isto dói. Porque não é o que eu quero, Senhor, é o que Tu queres. Vocês percebam que o caráter não é dado instantaneamente. Ele é dado ao longo da vida, que se chama santificação. Por isso Ellen White diz que santificação é a obra da vida toda. Porque é a transmissão, é a comunicação do caráter de Cristo para você, ao longo da vida. Você cada vez vai mais amando as coisas que Jesus ama, e entendendo mais as profecias como Jesus entende. Nas minhas orações eu nunca peço, ó Senhor, me ajude a entender as profecias do jeito que os melhores teólogos teus entendem. Não, nunca fiz essa oração. Mas eu faço todos os dias a oração: me ajuda a entender as tuas profecias como o Senhor Jesus entende. Aquela compreensão que o Senhor Jesus tem desta profecia, deste verso, me ajuda a entender do jeito que o Senhor entende, Senhor. Ele é o padrão. Hoje é propósito de Deus santificar e purificar a sua igreja. Para quê? Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Deus quer membros, não é instituição gloriosa, irmãos. Como é que vai ser instituição gloriosa, organização gloriosa? Não, queridos. É igreja, são membros, são pessoas. Pessoas, mulheres e homens gloriosos. Apresentá-los gloriosos, sem mácula. Efésios 5, 27. Sem mácula. Ah, mas um defeitinho desse pode te tirar do céu. Um pecado não confessado, um pecado, por pequeno que seja, não abandonado, tira você do céu. Apaga a voz do Espírito Santo na sua vida. Quando você insiste num pecado que o Espírito Santo já convenceu, você já foi aconselhado, e você insiste, mas é só esse. Quanta pessoa que vive aí atolada no pecado. Eu não, eu só tenho esse. Sim, mas este pecado pode tirar você do céu. Porque nós temos que confessar todos os pecados. Pecado não confessado falará contra você no juízo. Agora, pecado confessado não fala contra você no juízo. Isso é a bênção do perdão. Confessou, está perdoado, está salvo. Quem não tem a certeza da salvação é porque ainda não confessou os pecados que deveria confessar. Vou repetir. Quem não tem a certeza da salvação é porque ainda ama alguma coisa que Jesus não quer que você ame. Como é que você vai dizer: não, eu não tenho a certeza da salvação? Mas por que não vai ter? Não. Fale isso para sua esposa. Eu não tenho certeza se eu amo você ou não. Ela vai mostrar a porta para você. Então suma daqui. O que você está fazendo aqui? Você não sabe se me ama ou não, então vai embora. Se você falar para Jesus: eu não sei se eu te amo ou não, então siga a sua vida, companheiro. Quem ama Jesus e é apaixonado por Jesus, será que sabe ou não sabe? Será que está em dúvida? Não sei. Como não sabe? Você sabe se ama ou não ama Jesus. Agora, se o seu amor a Jesus não é suficiente para que você abandone
este pecadinho, então você não ama. Porque Jesus renunciou muito por você. Veja o sacrifício dele ao ser pendurado na cruz. Ele deixou a forma divina. E ele se tornou homem, para sempre. Homem, Deus, Deus, homem. Mas ele não vai viver como Deus, ele vai viver como homem, como segundo Adão. Tendo a divindade, mas vivendo como homem. A cabeça da família humana. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, você entende que hoje no céu Jesus é tudo. O Pai está com as mãos amarradas porque ele está em julgamento. O juízo celestial é para julgar o Pai, defendendo-o das acusações de Satanás, e Jesus usa como argumento a vida perfeita dele e a vida de um Jó, de um João Batista, uma vida sua, que é santo do Altíssimo, que tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele usa a sua vida em defesa do Pai no juízo celestial. O Pai está sendo reivindicado em sua justiça. Mas depois que Satanás for morto e queimado e feito cinzas, e Jesus criar um novo céu e uma nova terra, Jesus se coloca na frente da família humana como Adão. Como Adão. O segundo Adão. Não mais o Adão, marido de Eva. Mas agora, Adão, Jesus Cristo, à frente da família humana para sempre, e passa para a mão do Pai todo o poder, todo o domínio sobre o universo inteiro. E Deus, o Pai, será tudo em todos. Amém. Veja o sacrifício que Jesus fez. Não foi só de morrer por você na cruz. É um sacrifício eterno. Eterno. Então, meus queridos, nada é sacrifício para você e para mim, quando nós estamos pensando no sacrifício que Jesus fez por nós. Cristo quer apresentar a sua igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Efésios 5:27. Perfeição em Cristo Jesus. Mas é uma perfeição que ele vai dando para você gradualmente. Nenhum dom maior que o caráter que ele revelou pode Cristo pedir ao seu Pai que conceda àqueles que nele creem. Não tem um dom maior que ele possa pedir ao Pai, senão o caráter dele para você. Tomando o seu jugo e aprendendo dele, tornamo-nos como ele. Tornamo-nos como ele. Pensando, agindo, vontade de ajudar, vontade de ser caridoso, procurando gente para dar, ajudar. Quando você vai ao mercado, você não fica procurando alguém necessitado. Olha assim ao seu redor, será que tem alguém que está ali na fila do caixa, contando as moedinhas, ver se vai dar para pagar? Será que você não fica procurando alguém para chegar e falar, leva, está aqui. Busque alguém para fazer o bem. Busque alguém para distribuir. Caridade. Caridade. Deus é caridade. Por isso caridade é traduzido na Bíblia como sinônimo de amor. Às vezes Deus fala, Deus é amor. Outras vezes fala, Deus é caridade. Ser caridoso. Tomando o seu jugo e aprendendo dele, tornamos-nos como ele. Em aspiração, mansidão e humildade. Mas eu sou pavio curto, eu sou nervoso. Sim, mas Jesus não é. E o caráter que ele quer dar é o dele para você. Então deixe de falar o que você é e peça para que Jesus seja em você. Com a música que o Pedro Valença cantou ontem, seja Cristo em mim, em você. Certo? Em aspiração, em mansidão, em humildade, na fragrância do caráter. Isso ela escreveu em 1902. Ela estava na Austrália quando ela escreveu isso aqui. A Austrália foi o exílio do irmão White, sabiam, né? João foi para Patmos, não é? Mas o irmão White foi para a Austrália para ver se morria lá. Queriam que ela morresse lá, mas ela, de lá ela escreveu o Desejado de Todas as Nações.
Veja que pérola Deus produziu com a sua serva no exílio. O caráter da última geração. Vou ler agora um texto que diz assim: o caráter que desenvolvemos no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Não, muitos pensam: eu estou lutando tanto contra isso, contra aquilo, eu não consigo, mas quando Jesus voltar, veja a cilada, veja o engano, quando Jesus voltar, Ele vai me dar a vitória, eu não vou ter mais essa luta. Onde é que está escrito isso? Você inventou uma teologia sua. O caráter que desenvolvemos no tempo de graça, você está vivendo no tempo de graça. A porta da graça está aberta ainda. Jesus ainda não lançou o incensário sobre a terra. A porta está aberta. E o caráter que desenvolvemos no tempo de graça será o caráter. Não vai ter mudança. Será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Por isso o caráter é a colheita da vida. Você colhe o seu caráter. Ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. É o caráter. E não pode culpar ninguém. Você construiu o caráter. Se desejamos ser santos no céu. Eu estou lendo. Esse está no livro FC. Eu não me lembro qual é o título em português. FC. Hein? Não. FC. Aqui diz: os traços. Se você deseja ser santo no céu, devemos começar a ser santos aqui na terra. Temos que pedir santidade. Pastor, é fundamento do lar cristão. Ah, então pode ser. Fundamento do lar cristão, isso mesmo. Página 8, parágrafo 3. Quer ser santo no céu? Então começa a ser santo aqui. Fundamentos do lar cristão. Porque não dá para ser cristão e santo esquecendo o lar. Ellen White fala: aquele que for santo em casa será santo em qualquer parte, porque a sua esposa sabe quem é você, não é? Sabe? E vice-versa, entende? Então, o ser santo no céu exige que você seja santo na terra. Os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados pela morte, nem pela ressurreição. Olha só, uma hora dessa é que você pensa: será que Ellen White era inspirada por Deus mesmo? Porque se ela for mesmo inspirada por Deus, isso aqui é muito sério. Eu creio que ela é uma profetisa de Deus. O que tem que ser mudado em vida, não é depois da morte. A lição dessa semana está falando sobre isso. Não adianta se batizar pelos mortos, não adianta missa pelos mortos, não adianta nada disso, porque tudo tem que ser feito em vida. Eu não fui criado numa família amorosa. Eu fui criado numa família honesta, meus pais trabalhadores, que amam a Jesus, mas eles não eram carinhosos um com o outro. Nunca vi meu pai de mão dada com a minha mãe, ou dar um beijinho na minha mãe. Então, eu nasci num lar assim. E a Leila sofreu muito porque eu vim desta forma, né? Os maridos não vêm prontos, não. O marido não vem pronto, é a mulher que vai moldando o marido. Paciência. Então, queridos, eu me lembro que fazendo um sermão de casamento e voltando para casa do casamento, a Leila perguntou para mim: e daí? Quando ela fala: e daí? Aí o quê? O sermão foi lindo. Você vai fazer tudo aquilo que você... Vejam a resposta que eu dei para ela: não vou fazer mais casamento. Falei sério. É igual aquele bêbado, né? Quando o evangelista, mostrando os malefícios do álcool, pegou um copo de álcool
e quebrou um ovo ali dentro, cozinhou o ovo, e o bêbado olhando aquilo, ele disse: não como mais ovo. Reação contrária. Quando ela diz: daí, você vai ser carinhoso, atencioso, eu não faço mais casamento. E não fiz por um tempo. Por um tempo tentei não fazer, mas como é que um pastor vai ser pastor sem fazer casamento? Eu tive que aprender a pedir a Deus: me ajude a ser mais carinhoso, mais atencioso. Era uma luta, irmãos, porque eu tinha que me programar para abraçar, me programar para dar um beijinho. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer, programando. Ela dá 10 beijinhos sem nem pensar, entende? Ela dá uns 10 beijinhos assim, porque cada vez ela não dá um beijinho, nunca ela dá um beijo. Quando ela dá um, é 3, 4, 5. Então, sem programar, ela é a natureza dela. Eu não, eu tenho que me programar, porque eu nasci num lar onde eu nunca vi isso. Então, queridos, não é fácil para ninguém. Ela disse que eu estou melhorando, mas não é sem lutas, irmãos. Não é sem lutas. Você não pode pensar: eu sou assim mesmo, nasci assim, esse é o meu temperamento. E o temperamento de Jesus? Que tal? Você não está contemplando Jesus? Você não está assimilando o caráter de Jesus? Você não está assimilando o temperamento dele? Você acha que Jesus não pode dar o temperamento dele para você, que é um temperamento bem equilibrado? Entende, queridos? O caráter que nós desenvolvermos no tempo da graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus. Se desejamos ser santos no céu, devemos começar aqui na terra. Os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados pela morte, nem pela ressurreição. A pessoa morreu carnívora, vai ressuscitar o quê? Carnívora. Ah, não, isso não, pastor. Ah, não, então joga fora o que Ellen White escreveu. Então Deus vai fazer uma mudança na morte, depois de você morto, Deus vai mudar alguma coisa no seu caráter para que você ressuscite, não tendo essa atração pela carne, sangue e gordura, proibidos por Deus. É sério, meus queridos. Deus não vai fazer transformação durante a morte e nem na hora da ressurreição. O caráter permanece o mesmo. É a colheita da vida. Se você morre gostando de café, ressuscita gostando de café. Se você morre gostando de Coca-Cola, ressuscita gostando de Coca-Cola. Não tem mudança na morte, meu irmão. As mudanças precisam ser feitas em vida. E custa, porque dói, porque mexe com os nossos hábitos, nossos gostos não santificados. E nós precisamos ter gostos santificados. Por isso Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai enviou o Filho, e Jesus, o Filho, enviou você. Ide. Então é fazer a vontade dele, não a nossa. É ir aonde ele mandar, fazer o que ele quiser, comer o que ele quiser, tratar as pessoas como ele quer. Enfim, irmãos, ele é o padrão. É muito sério o que Ellen White escreve aqui. Sairemos, veja agora aqui, sairemos do sepulcro com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. Se você morreu não gostando da sogra, vai ressuscitar não gostando da sogra. É sério, irmãos. Tem pessoas que têm sentimentos negativos e não buscam vencer. Ore pelas pessoas. Quando você começa a orar por uma pessoa de quem você não gosta, ore por ela e os sentimentos vão mudar. O Espírito Santo vai mudando os sentimentos. Que você se encontra com aquela pessoa, você se sente diferente, porque alguma coisa aconteceu enquanto você estava em comunhão, orando. Deus muda os sentimentos. E aqui diz Jesus, coloquei tudo aqui em letras maiúsculas. Jesus não muda nosso caráter em sua vinda. Fundamentos do Lar Cristão, página 8, parágrafo 3. Isso do que está online, né? Hoje você tem o espírito de profecia online, irmãos. De graça. No meu tempo tinha que comprar tudo. Agora está tudo de graça. E áudio também. Áudio também. Para ouvir.
Para ouvir, você pode ouvir o Desejado de Todas as Nações, que deixa você assim, apaixonado por Jesus. Você pode ouvir no carro. Em poucos meses você vai ouvir todo o livro e volta de novo, enchendo a sua mente com as coisas santas de Deus, pensando nas coisas que são do alto. Jesus não muda nosso caráter em sua vinda. Ponto final. Tem que ser em vida. A vitória sobre o apetite tem que ser em vida. A obra da transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária é que determina o nosso destino. Agora, no Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 107, diz assim: aqueles que não querem ser presas dos ardis de Satanás, devem bem guardar as entradas da alma. Ouvido, olhos, boca, olfato, tato. As entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Então nós temos que desligar programas, deixar de assistir filmes que nos insinuam sensualidade, que insinuam promiscuidade, porque os filmes, eles insinuam as coisas. Tem filmes escancarados, né? Tem coisa assim já escancarada, mas quando não é escancarada, eles começam a insinuar. Você começa a sentir vergonha daquilo, você corta, você desliga. Você não vai ficar ali olhando. Porque eu tenho que aprender a evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Se você não cria uma estratégia para buscar santidade, você não vai ser santo nunca. Eu tomei a decisão de não frequentar no cinema. Quando eu frequentava cinema, eu tinha meus 13, 14, 15 anos. Até os 16 anos. Mas eram aqueles filminhos que hoje é filminho de criança, irmãos. Os faroestes, aquela. Nunca meus olhos assistiram um filme de pornografia, nunca. Nunca. Agora, queridos, quando eu tomei minha decisão com 16 anos, porque ela não queria ir para o cinema, não é? Falei, então não vou. Já que você não vai, eu não vou também. A bênção de ter uma mulher de Deus, não é? Ela também tinha 16 anos, somos da mesma idade, não é? Ela parece bem mais nova, né? Somos da mesma idade. Deus colocou a Leila no meu caminho. Namoramos 6 anos. Casamos virgens. Deus nos preservou. Não é glória a mim nem dela. Deus nos preservou. Mas, queridos, nós precisamos criar estratégias. Quando eu tomei a decisão de não ir mais ao cinema, eu não passava em frente ao cinema. Estratégia. Eu dava a volta no quarteirão. Caminhava um quarteirão a mais, para não passar na frente do cinema. Quando você quer vencer um vício de internet, você não pode ficar sozinho com a internet no seu telefone. Você não pode, você tem que se proteger. Só usar a internet no meio de todo mundo, junto com todo mundo, e nunca ficar sozinho. Muito menos dentro do quarto. Crie estratégias. O Deus de toda graça, 1 Pedro 5, verso 10. O Deus de toda graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. Quando a verdade é recebida no coração, promove radical mudança na vida e no caráter. Tem pessoas que não mudam. 20 anos é o mesmo. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Ruim. Tem que mudar. E tem que mudar para melhor. Você não pode ser o mesmo hoje que foi ontem. Hoje tem que ser melhor. E o próximo ano melhor. Mais santo, mais santo, mais santo ainda. Quando a verdade é recebida, promove uma radical mudança na vida e no caráter, pois religião significa a presença de Cristo no coração. Onde Ele está, a alma prossegue em atividade espiritual, sempre crescendo em graça, sempre prosseguindo para a perfeição. A pergunta é: estamos nós crescendo em Cristo
A graça de Deus atua sempre no coração quando é recebida. Aparece a prova da vida, na vida e no caráter do que a recebe, pois será vista a vida espiritual em desenvolvimento. A graça de Cristo no coração promoverá sempre vida espiritual e será feito progresso espiritual. Isso foi em 1892, que ela escreveu na Review Herald, 24 de maio de 1892. Se somos participantes da natureza divina, somos ou não somos participantes da natureza divina? Somos. Se somos participantes da natureza divina, refletiremos na vida e no caráter a imagem do nosso Senhor divino. Participante da natureza divina é um privilégio nosso. Nosso, seres humanos. Não podemos ser indolentes em procurar obter a perfeição de caráter. Não podemos nos submeter passivamente às nossas circunstâncias, pensando que outros farão a obra por nós. 1 João 3,3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Estamos rapidamente nos aproximando do fim da história da terra. O fim está bem próximo, muito mais próximo do que muitos supõem. E sinto a responsabilidade de enfatizar ao nosso povo a necessidade de buscar ao Senhor com sinceridade, porque muitos estão dormindo, e o que pode ser feito para despertá-los do seu sono carnal? O Senhor deseja ver a sua igreja purificada. A igreja de Laodiceia não está purificada, e não tem indícios de que seja purificada. Ela está morna, a ponto de ser vomitada. Mas Deus tem um remanescente dentro da igreja de Laodiceia, e é o remanescente que será salvo. O remanescente não sai da igreja, ele fica na igreja, sendo perseguido, odiado, mas ele permanece na igreja. Queridos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. O caráter desta última geração, meu querido irmão, é um caráter que não se espelha no passado, que se espelha em Jesus Cristo e na verdade presente para os nossos dias. Jesus é o padrão. O caráter que você tem hoje deve ser continuamente desenvolvido à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Decisão de não pecar voluntariamente. Essa é uma decisão que eu deixo como desafio. Decisão de não pecar voluntariamente. E quando a gente peca involuntariamente? Não tem problema, pede perdão. Você não planejou o pecado. Os pecados sérios são os pecados planejados. Você sabe que não deve, você sabe que não agrada a Jesus, mas você insiste. Esses pecados vão entristecendo o Espírito Santo. E Deus quer que você rompa com os pecados conscientes. Assim, o Espírito Santo pode ser derramado sobre você e sobre mim. O Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que ainda insistem na prática de pecados conscientes, voluntários. São chamados na Bíblia de pecados de mão levantada. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão. Amém. Que Deus dê para você e para mim o caráter de Cristo. Amém. Que nos seja comunicado pelo Espírito Santo, que nos comunica a vida de Jesus, para que sejamos como Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de termos um padrão tão elevado que é o caráter de Jesus. Amém. E obrigado porque Jesus Cristo está nos disponibilizando, está nos oferecendo para nos comunicar este caráter através do Espírito Santo. Não instantaneamente, mas pela comunhão diária. O Senhor vai nos dar o teu caráter, a tua mente, para que aprendamos a amar e obedecer como o Senhor amou e como o Senhor obedeceu. Amém. Derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Aqui, Pai, marca esta reunião com bênçãos na vida de cada um que aqui está. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.